Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa 13ª aula e última aula do nosso curso da Célula Movimento. Mas não encerramos o conteúdo por aqui. Já temos um novo curso que estamos preparando, o módulo 2, que começa já na próxima segunda-feira, primeira segunda-feira de setembro. São 3 meses de curso, onde vamos focar no tema evangelismo pessoal por meio da célula, aprofundando esse tema, e também vamos aprofundar o tema liderança da célula, o supervisor, o trabalho do pastor de uma igreja de célula. Vamos trazer vários conteúdos também de liderança, muita coisa nova que vamos trabalhar aprofundando esse tema da célula movimento. Então, espero que todos continuem conosco para o módulo 2 a partir da semana que vem. A aula de hoje, deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre quais seriam os pontos fundamentais, ou os valores fundamentais de uma célula movimento e de uma igreja em células, e com base nesses pontos, nós vamos apresentar uma proposta de planejamento anual de uma célula e de uma igreja em célula. Então, essa aula vai ser muito boa, muito prática, e com muitas ideias do que você trabalhar, seja você participante de uma célula ou líder de uma célula, seja você um supervisor de células ou um pastor de uma igreja em células. Nós vamos dar hoje várias dicas e ferramentas para planejar um ano de ações e atividades, tanto da célula, como o trabalho do supervisor e o trabalho dos pastores, como seria um excelente planejamento para o avanço na visão de uma célula, de uma igreja em célula. Mas para apresentarmos esse planejamento, com todas as dicas que vamos apresentar, primeiro eu preciso fazer uma breve recapitulação de alguns pontos importantes que vimos, principalmente no início do curso, no primeiro mês do curso, e com base nesses ensinos sobre a célula, que nós vamos mostrar esse planejamento. Por isso que eu preciso fazer uma breve recapitulação. Não vou demorar essa recapitulação, mas vai fazer todo sentido na hora que nós apresentarmos o planejamento de uma célula ou de uma igreja em célula. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto que a gente pensa é como planejar. Geralmente, a gente planeja uma igreja, né, ou um ministério, ou um pequeno grupo, né, pensando em eventos, datas especiais, né, mas devemos começar pela própria célula, pelos propósitos e os valores de uma célula. Então, é isso que nós vamos pensar na aula de hoje. Então, para preparar um planejamento anual, nós devemos levar em consideração, por exemplo, quais são os propósitos da célula. Será que vocês lembram dos 5 propósitos da célula? Então, eu vou precisar recapitular com vocês esses propósitos. Outra coisa importante para levar em consideração no planejamento anual: quais são os 5 E's de uma reunião de célula? Então, nós vamos relembrar quais são os 5 E's, e a partir desses 5 E's, que é o roteiro, né, de uma reunião básica de uma célula, nós vamos planejar um ano inteiro pensando nesse roteiro das reuniões, né? Outra coisa importante que a gente precisa saber e lembrar: qual seria o ciclo de vida natural de uma célula saudável? Então, nós já vimos isso. E para planejar um ano, a gente tem que pensar nas etapas de um ciclo de vida de uma célula. Então, nós vamos recapitular essa questão bem aqui para trazer e aplicar a questão do planejamento. E outra coisa também importante para levarmos em consideração: as 4 direções da célula. Também nós falamos em aulas anteriores. E outras coisas mais que, primeiro, a gente vai mostrar os pilares, né, os pontos principais da visão,
né, propósitos o dia a dia, né, de uma célula, né, do que se espera de uma célula, planejamento da célula. A partir disso, a gente vai poder ter noções de como organizar o dia a dia, mês a mês, anualmente, quais seriam os alvos e ações que devemos fazer para que a célula seja saudável e também a igreja, né? O que a igreja pode se mobilizar e focar, todo mundo focado na mesma direção, vai trazer maiores resultados, e é isso que nós veremos nesse planejamento. Mas primeiro eu preciso recapitular alguns pontos importantes, né? Que vai embasar o planejamento. Então a gente começa falando sobre os 5 propósitos da célula. E a gente usou os dedinhos da mão, né, para mostrar que toda célula saudável deve ter esses 5 propósitos, né? Então, o polegar, né, que a gente falou que é a comunhão. Toda célula precisa ter comunhão, porque ali é um lugar de fazer amigos. E o polegar, ele toca em todos os outros dedos da mão. Então, a comunhão, tudo tem como base a comunhão. Se houver comunhão, todos os outros propósitos vão fluir, né? Porque é por meio do trabalho em equipe, da amizade verdadeira, que uma célula, de fato, vai ser uma família para Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Então, comunhão, né? Também nós vimos o dedo que aponta para o evangelismo. Toda célula precisa estar focada em alcançar pessoas, em evangelizar pessoas para que ela seja uma célula saudável. Também nós vimos o dedo midinho, que é o treinamento, que significa o crescimento, né, que é o dedo menor, que precisa crescer, que precisa ser preparado para servir, para ajudar, para contribuir, porque nós cremos no sacerdócio universal de cada crente. Também nós vimos que o dedo anelar significa o discipulado. O dedo anelar é o dedo da aliança, o compromisso de caminhar junto, de, é, de ser instrumento de Deus para a vida cristã do outro. Então, ninguém anda sozinho, nós prestamos contas um ao outro, que é o discipulado, que é muito importante todos participarem desse discipulado Vida na Vida. E o dedo médio, né, o maior dedo, é o dedo da liderança. Toda célula precisa ter uma liderança saudável, uma liderança proativa e uma liderança que sabe trabalhar em equipe. Nós já vimos em uma das aulas que o líder não deve liderar sozinho, ele deve ter uma equipe cerne, ele deve preparar alguns auxiliares para ele investir, treinar e caminhar com ele e delegar tarefas para esses auxiliares. Nós vimos em uma das aulas que você pode ter, por exemplo, 3 auxiliares. Jesus tinha 3 no seu pequeno grupo, né? Pedro, Tiago e João. E dessa forma a liderança se torna mais leve e nós preparamos de maneira proativa o futuro, a futura multiplicação da célula. Ok? Então, 5 propósitos da célula são importantes para criar um planejamento anual de uma célula e também de uma igreja, como nós veremos. Outro ponto importante que precisamos recapitular e formar a base para esse planejamento é lembrar que uma reunião de célula costuma ter os 5 E's, né? Então, por exemplo, o encontro, que é o quebra-gelo, que é aquele momento de comunhão, né, de você para mim, aonde a gente interage, geralmente com alguma pergunta ou alguma dinâmica de grupo, em que as pessoas se sentem à vontade para brincar, para se conhecer um pouco mais, né, para interagir. Aí tem o segundo que é o exaltação, de nós para Deus, que é o tempo do louvor, da adoração, né? Também tem a entrega, nem toda célula usa o de entrega, mas seria aquele momento da oferta, né, da entrega da sua vida, né? Se não for entrega financeira, que seja a entrega da própria vida. Então, nesse momento da exaltação, é sempre importante ter um momento de consagração, porque a célula está buscando colocar Deus em primeiro lugar, Cristo no centro. Então, é importante
que tenha esse momento de consagração, de oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como diz o autor de Romanos, capítulo 12. Então, esse momento é importante, né? Exaltar o nome do Senhor, entronizar Cristo por meio dos louvores e oferecer as vidas, né, ao Senhor, em adoração ao Senhor. Então, esse seria, né, o terceiro E. Em seguida, tem o quarto E, né, que é um momento muito importante, a edificação da palavra, aonde Deus vai ministrar em nós e através de nós, né, Deus para nós, aonde a centralidade será a palavra, a vida na palavra, seja de acordo com a pregação que o pastor fez no domingo, né, trazendo aplicações desse sermão, como nós já vimos, né, seja trazendo um estudo específico, contanto que não fique só no conhecimento, mas que seja algo prático e aplicável, que cada um possa interagir com essa palavra, testemunhar dessa palavra, seja as vitórias ou as dificuldades, né? Seria o tempo da edificação. E o quinto seria o evangelismo. Deus por meio de nós. É quando nós oramos pelos alvos da célula de evangelismo, as pessoas que são alvo de alcance de cada pessoa da célula. É quando nós também organizamos um planejamento de ações para alcançar essas pessoas. E também é quando a gente lembra da nossa visão, a nossa visão de expandir o reino de Deus. Então, seria assim, terminaria uma reunião básica. Então, precisamos lembrar, para esse planejamento anual, isso aqui também é muito importante, a gente saber utilizar esses 5 E's, mas saber ajustar de acordo com os alvos do planejamento de um ano, como nós veremos já já. Outro ponto importante a ser lembrado é que toda célula deve ter um ciclo de vida, né? Gerando alguns propósitos para alcançar objetivos maiores. Então, uma etapa 1 é o tempo da descoberta, é a lua de mel, né? Como se fosse aquele início, né? Então, o alvo é o quê? Formar relacionamentos. E como é que a gente faz isso? Promovendo atividades juntos, ampliando o tempo do quebra-gelo para aprofundar os relacionamentos, dando tempo para testemunhos, né? Para que as pessoas se conheçam mais e focalizando amizades e interesses comuns. Então, esse é uma primeira etapa, né? Uma segunda etapa, e aí cada etapa pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Geralmente é esse período. A etapa 2 é a etapa dos conflitos, onde haverá o efeito lixa, né? Os valores uns dos outros vão sendo moldados de acordo com a palavra e com vida na vida, e aí vai haver uma repreensão natural da palavra, né? Todos serão, de alguma forma, repreendidos, né? Exortados, corrigidos pela palavra, ensinados pela palavra, e um vai ajudar o outro, né? Nesse crescimento espiritual, e isso pode gerar conflitos, porque nós somos diferentes, estamos em estágios diferentes de maturidade e de vida, e isso vai acontecer, onde tem gente, né? Pode haver algum tipo de conflito, mas ele é necessário para que Cristo seja edificado e todos sejam moldados. O alvo é fortalecer relacionamentos e formar uma identidade cristã e bíblica. Então, nessa fase, o que fazer nesse sentido? Ensine que os conflitos são naturais e fazem parte da convivência, envolva a célula nas decisões e deixe que falem dos seus sentimentos, divida as responsabilidades com os maduros e foque no discipulado, na palavra de Deus, né, que nos molda. Ok? Aí vem a terceira etapa do ciclo de vida de uma célula, que é o foco na vida em comunidade, no evangelismo. Praticar o serviço, né, os dons. Então, o alvo aqui seria amar, edificar o corpo e alcançar vidas, ou seja, nós ajustamos nossas vidas com Deus e uns com os outros à obra de Deus, e nós avançamos no trabalho do reino de Deus. Então, nessa etapa, fortaleça relacionamentos de discipulado, prepare seus auxiliares, delegue tarefas, enfatize o alcance dos perdidos e a multiplicação por meio da oração e ação, promova eventos ponte,
né, eventos que possa criar vínculo com os perdidos, né? E, por fim, vem a quarta etapa, que seria o crescimento, que vai gerar a multiplicação. Então, o alvo aqui seria firmar novos líderes e gerar a multiplicação. De que forma? Né, se você fez um trabalho bem feito ao longo de todo esse ciclo de vida da célula, você vai chegar até esse momento em que a célula vai crescer e você já vai ter preparado pessoas e estará na última etapa de preparação desses líderes. Então, prepare a célula para a multiplicação, explicando, né, o que fazer para manter os vínculos. Ninguém vai deixar de ser amigo de ninguém, né, porque esse é o chororô da multiplicação, né? Muita gente não quer multiplicar porque vai perder os amiguinhos. Não vai perder, tá? Nós vamos continuar juntos como igreja e de vez em quando a gente faz um intercâmbio, essas coisas, né? E faça com que seja um tempo de celebrar as vitórias. É uma preparação para o nascimento, o parto, né? O nascimento de um outro grupo. E aí, nessa etapa, fortaleça e honra os novos líderes. Então, isso aqui é importante para vocês verem o encaixe perfeito de um planejamento anual de uma célula, de uma igreja em célula, tá? Também outro ponto importante a ser lembrado para esse planejamento são as 4 direções de uma célula. A célula deve ter 4 direções. Para cima, com Deus, né? Buscando a Deus, esse é o grande alvo que temos como célula, né? Crescer em intimidade com Deus, em vida de oração, né? E obediência a Deus, né? Focando a vida em Cristo, né? Também para dentro, viver o corpo de Cristo em profundidade, se importar com o outro, amar o outro. Então, nós vamos edificar a vida do corpo, né? Edificando uns aos outros, vivendo aquela comunhão bíblica, né? Crescendo, ajudando e servindo uns aos outros. Também a direção para fora, que tem a ver com o evangelismo, alcance de vidas, né? Fazendo a diferença e alcançando vidas. Percebam que alguns desses pontos se entrelaçam, né? Os propósitos, a gente enxerga alguma coisa aqui também nas 4 direções, né? Então, para fora, alcançando pessoas, que a célula não pode perder isso de vista, e nem a igreja como um todo, né? E a outra direção é para frente, sendo proativo e preparando sempre outras pessoas para a obra. E isso começa no preparo de auxiliares de líderes, para que eles se tornem, a seu tempo, como um processo, né, discipular e intencional, eles se tornem líderes. As pessoas, às vezes, querem que líderes sejam prontos, né, do nada, e isso não vai acontecer. Ou então colocando eles no curso e achar que o curso resolve tudo. Não. O curso é importante, todo curso é bom, né? Se você der um livro para ele ler, vai ser bom, mas não é isso que vai preparar ele totalmente para se tornar um líder. Coisa fundamental é você, como líder, caminhar com outra pessoa bem perto, cuidando, mentoreando, discipulando, e é esse Vida na Vida que vai gerar o coração de um novo líder, tá? Então, outra coisa importante para lembrarmos, né? As 4 direções. Outra coisa importante para recapitularmos, para esse planejamento, é lembrar que um líder, ele deve conduzir a sua vida de liderança e a sua célula, focando em 8 hábitos que devem se tornar o estilo de vida na condução de um grupo. Que isso também é fundamental, não perder de vista esses hábitos que vão reverberar na vida uns dos outros e no jeito de ser essa célula. Que nós vimos que é sonhar, né? Todo líder deve sonhar com uma célula saudável, em preparar líderes, né? E ganhar pessoas, sonhar, né? Não só ele, mas toda a célula. Também deve ser uma pessoa de oração e deve ensinar, né, os seus discípulos daquele grupo a também terem vida de oração, né? Deve ser um hábito regular. Também o convidar pessoas, né, pessoas para receber Jesus, para participar de um grupo, para um estudo bíblico, para visitar a célula, para a célula ir na casa dessa pessoa, ou seja, convidar pessoas que precisam de Jesus para caminhar com eles, para ensinar a eles o Evangelho,
né? Isso tem a ver com a proclamação, né? O contato especificamente com o descrente. Já o quarto hábito, que é o contato em si, é o contato com os membros do grupo, né? Então, todo líder, todo bom líder, ele deve estar sempre se comunicando com os membros da célula e gerando esse valor no grupo, né? Que cada um se importe com o outro. Não só ele faça contato regular, faz uma ligação, manda uma mensagem, faz uma visita, mas essa deve ser um jeito natural do grupo, né, se relacionar, ou seja, buscando essa amizade, buscando não deixar ninguém sozinho no dia a dia, né? Não esperando só o dia da reunião para se ver, né? Mas buscando ter vínculo regular com as pessoas. O quinto hábito é a importância de se preparar, todo líder e todo auxiliar, né? E quem servir em algum momento e de alguma forma a célula deve ser alguém que busca se preparar para isso, né? E o sexto hábito é o mentorear, né? O mentoreamento ou o discipulado um a um, a começar pelo líder, ele deve ser um mentor para outras pessoas, principalmente dos seus auxiliares, e seus auxiliares ajudam a mentorear os outros. Então, a célula deve ter esse hábito de cuidado mútuo, né? Por fim, o sétimo hábito, a comunhão, e o oitavo hábito é buscar o crescimento, nunca parar de crescer. Então, esses valores também devem permear, né, a vida de uma célula e, por consequência, a vida de uma igreja. Isso daqui deve reverberar para a igreja. Então, a vida de uma célula, né, deve também, de alguma forma, ser o estilo de vida que impacta a igreja como um todo. Se todos estão em célula, então esses hábitos, esses valores vão ser o DNA dos indivíduos, das famílias da igreja e, por consequência, da igreja como um todo. Então, a igreja como um todo também deve direcionar, né, suas ações pensando nesses valores todos que estamos falando, porque, afinal de contas, nós priorizamos esses valores como igreja. Então, os pastores, né, devem ser modelo desses valores para todo o rebanho seguir, né? Ok, continuando, né? É, algumas outras questões para entrarmos no planejamento de uma igreja em célula, de uma célula. Isso aqui também seria importante, né? Nós sabermos que um movimento de pequenos grupos caseiros, né? De uma igreja focada nisso, em discipulado um a um, evangelismo relacional, formação de líderes e essa multiplicação, né? Tudo isso que nós estamos falando, esse movimento a nível nacional e internacional tem alguns pilares, né? Que norteiam, né, valores, né? Vamos dizer assim, pilares ou valores que norteiam as igrejas focadas em pequenos grupos. Então, um deles é essa máxima, né? Esse slogan que ficou famoso em muitos lugares, não só do Brasil, mas do mundo, é cada membro um ministro. Então, nós cremos no sacerdócio universal de cada membro. E nós valorizamos isso, nós incentivamos, isso é base do nosso princípio de igreja, isso é bíblico. Então, nós cremos que cada membro é um ministro, cada membro, cada discípulo de Jesus, né? Cada membro é um discípulo de Jesus, cada pessoa que é regenerada, né? Que se converteu, né? Ela tem o Espírito Santo e Deus quer instrumentalizar cada um na sua obra. Então, esse valor é fundamental, né? Porque por causa desse valor é que nós investimos em pessoas, é que nós cremos nos dons, né, que eles não cessaram, eles continuam, é que nós cremos numa igreja frutífera, né, uma igreja que avança, que faz a obra de Deus e que todos são convocados, né, para trabalhar, para servir, como Jesus falou, poucos são os trabalhadores, a seara é grande, né? Mas os trabalhadores são poucos, então nós cremos que a igreja, todos devem ser trabalhadores da obra de Deus, né? Também temos esse pilar, que cada casa é uma igreja, entendendo que a sua casa é o seu primeiro campo missionário,
né? A sua casa é a sua primeira igreja, é o seu primeiro lugar de adoração, né? E a sua casa deve estar aberta para que o evangelho seja proclamado. Então, a sua casa deve ser um lugar para receber pessoas, de tal forma que Jesus seja pregado, para que discípulos sejam feitos, né? E para receber a igreja, né? O pequeno grupo que se reúne, né? Então, esse também é um valor fundamental, né? E entender que os pais são responsáveis pelo discipulado dos seus filhos, né? Então, isso aqui é muito importante, tem a ver com esse segundo pilar de cada casa é uma igreja, né? O terceiro pilar é que cada igreja deve ser um centro de treinamento. Então, se todos são ministros, então nós precisamos ser intencionais em preparar o povo para a obra, intencional em treinar, capacitar. Esse vai ser o nosso jeito de ser igreja. Tudo que fizermos, né, nós vamos fazer envolvendo as pessoas, preparando o povo, ensinando para que eles façam as mesmas coisas que os líderes e os pastores fazem, porque a obra é de todos nós, né? Todos nós um dia vamos prestar contas a Deus daquilo que recebemos dele. Então, por causa desse princípio, nós treinamos, né, baseado também em Efésios 4, que nós já vimos aqui em aula. Um quarto pilar do movimento Igreja de Células é que cada igreja também deve ser uma base de envio. Então, nós preparamos obreiros, ministros para servir, para discipular, né? Não para ficar sentado no banco, mas para trabalharem, para alcançarem os perdidos. Então, nós enviamos, né, as pessoas e damos capacitação e a autoridade que Jesus já deu. Nós só lembramos, né? A autoridade que Jesus já deu para proclamarmos, ele já nos deu o Espírito Santo, que vai nos capacitar para sermos testemunhas dele aonde formos. Então, toda a igreja deve ser essa base de envio, né? Envio e preparo, envio de missionários, preparo e envio de novos líderes para abrir novas células. A igreja é uma base de envio e formação de novos pastores, né? Então, missionários. Esse é o trabalhar da igreja, uma igreja que avança, uma igreja que alcança, uma igreja que prepara e libera as pessoas para fazerem a obra. Não é centralizada, né, aquele controle excessivo, parece uma doença, às vezes, que alguns líderes têm, e tudo debaixo da sua asa, tudo ele tem que controlar, tem que partir dele, né? E isso nós não vemos respaldo bíblico, né? Nós vemos que a liderança prepara, capacita e solta, envia. Eles vão e eles voltam, claro, eles prestam contas, a gente caminha juntos, a gente vai com eles, né? Então, esse é um movimento mesmo funcionando, um movimento relacional de amar a Deus e amar o próximo. E um quinto pilar do movimento Igreja em Células é que cada igreja deve ser uma fazedora de conexões, porque nós entendemos que a igreja não deve ser uma ilha em si mesma, mas a igreja deve trabalhar em cooperação, sistema de cooperação, seja por meio de outras igrejas da mesma denominação ou até, né, se possível, outras denominações que entendem que tem a mesma base, claro, né, a mesma essência cristã, evangélica, né, bíblica, mas se nós podemos nos unir para o reino avançar, nós vamos fazer. Nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores de um mesmo reino e temos o mesmo alvo de fazer discípulos. Por isso é muito comum igrejas em células se juntarem com outras igrejas em células para se fortalecerem na visão, se ajudarem e cooperarem para melhor viver essa visão e, inclusive, poder ver expandir o reino de Deus, né? E os projetos que nós pudermos fazer conexões ou parceiros, né? Que nós pudermos nos envolver para fazer o reino de Deus expandir, nós devemos estar abertos a isso, né? A projetos missionários, a projetos de alcançar grupos específicos, né? Então, nós, por exemplo, temos feito parceria com Mocidade para Cristo, com casas de recuperação para pessoas drogadas, projetos de suporte para crianças, como o PEP, né?
nós nos aliançamos, nós nos juntamos, né? Outras igrejas em células, porque nós temos propósitos iguais, então, e queremos avançar como reino, seminários teológicos, né? São parcerias, né? Para que a igreja tenha maior capacidade, maior efetividade e maiores frutos, né? Então, aqui também, nós não falamos sobre isso nesse curso, mas também precisamos lembrar dessas questões na hora de fazer um planejamento anual de uma célula e de uma igreja como um todo. Também, outro ponto importante, nós já vamos entrar nesse planejamento, tão aguardado, né? É importante conhecer, né? Esse aqui é um curso completo, ministrado pelo pastor Belong, e eu tenho sido um dos multiplicadores desse curso a respeito das essências do movimento Igreja em Célula. Essas essências foi um estudo inicialmente feito no ano 2000, na Indonésia, num grande encontro de pastores e líderes de vários países dos continentes, de todos os continentes do mundo, que se reuniram para passar uma semana juntos, uma conferência de igrejas em células, e lá eles decidiram reunir em grupos pensar quais seriam os fundamentos, as essências de uma igreja em célula, que todo lugar deve ter. Toda igreja em célula, o que nos une, em outras palavras, né? Porque nenhuma igreja é igualzinha à outra, mas o que nos une nesse movimento de pequenos grupos? Então, ali, eles passaram uma semana e dali surgiram as 7 essências de uma igreja em células, uma igreja bíblica. E então nós, como uma igreja focada em pequenos grupos, uma célula movimento, precisa viver essas essências para, de fato, ser uma célula saudável e bíblica. Quais são essas essências? Então, vamos listá-las. Uma delas é relacionamentos. Igrejas são pessoas. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos como igreja é fundamental. E, afinal de contas, o Senhor nos chama para amarmos o próximo, né? E fazermos discípulos. E isso tem a ver com relacionamentos, né? Igreja é um grupo de pessoas que se relacionam, que se comprometem a andar com Deus e uns com os outros. E o que nós fazemos é por meio do ajuntamento de relacionamentos, né? Então, uma igreja em célula é focada em relacionamentos, né? Vida na vida. Uma outra essência é a participação. Nós envolvemos as pessoas. Os pequenos grupos são lugares maravilhosos para incentivar a participação. É um ambiente mais informal, as pessoas se sentem mais à vontade. Então, nós encorajamos cada um a exercitar os seus dons, a serem instrumentos de Deus, ministros, né? Então, participação tem a ver com Deus te chamou para ser instrumento dele, não só quando a gente se reúne como igreja, mas também no dia a dia. Aonde você for, você deve ser um instrumento de Deus, você deve participar do reino de Deus. A vida integral é para Deus. Então, onde você for, você deve ser luz do mundo e sal da terra. Você deve participar da vontade de Deus ao redor, né? Em todo lugar que você for. Você deve se envolver, você deve ser um instrumento de Deus, né? Um sacerdote do Senhor, né? Terceira essência é a capacitação. Então, treinamento, em outras palavras, nós treinamos as pessoas para a obra. Cada um é sacerdote, cada um é ministro, então nós seremos focados em preparar pessoas, seja no grupo grande, quando o grupo grande se reúne da igreja, seja os pequenos grupos, seja os microgrupos, tudo isso que fizermos tem um propósito de fazer discípulos, né? Preparar pessoas para viver a vida de Cristo, ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus ordenou, né? Uma quarta essência é o foco em Jesus. Então, nós capacitamos pessoas a viverem suas vidas para Deus, focadas em Cristo, em obedecer a Cristo, centradas na palavra, né? Então, esse é o jeito, né, de viver essa vida cristã, né? Cada um aprendendo a ter tempo a sós com Deus, a ter meditação na palavra, a obedecer a palavra, né? Cada um tendo uma vida focada no cabeça da igreja, que é Cristo, né? Conectado, íntimo do Senhor, né? Quarta essência. A quinta essência
é evangelismo e multiplicação. Nós temos compaixão pelos perdidos, nós nos envolvemos e buscamos alcançá-los para Cristo, porque essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, de fazer discípulos de todas as nações. E o Espírito Santo nos capacita, e Jesus disse que o Espírito Santo nos capacitaria com poder para testemunharmos dele, né, da mensagem dele, em todo lugar, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós como igreja, nós vamos nos mobilizar nesse sentido, porque nós queremos agradar o coração do Pai, nós queremos ser os trabalhadores da colheita, que Jesus disse que faltavam trabalhadores. Queremos responder a essa oração de Jesus, né? Uma sexta essência desse movimento é o trabalho em rede. Ninguém é sozinho, ninguém é uma ilha, nenhuma célula também é uma ilha. Nós não somos um fim em si mesmo, né? Nós fazemos parte de uma igreja local, nós cooperamos com outros grupos, né? Nenhum supervisor também é só ele, é o cara, não. Ele presta conta, ele se submete, né? Nós nos submetemos todos a Deus, uns aos outros e às lideranças, e as igrejas em células também aprenderam que deve trabalhar em sistema de cooperação. Trabalho em rede é isso, é uma cooperação, é parceria. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém explora ninguém. Mas nós resolvemos, por livre e espontânea vontade, andarmos juntos para melhor cumprirmos a obra de Deus, né? E a última essência, estruturas adaptáveis. Nossas estruturas não devem ser engessadas, nem sacralizadas. As estruturas foram feitas para viver cada uma dessa essência bíblica, né? A metáfora que Jesus usou dos odres e do vinho. Então, o odre precisa ser adequado ao vinho. O vinho é fundamental. O vinho são as essências. O odre é a estrutura. A estrutura é importante, mas ela deve ser adaptável para que o vinho permaneça, né? Então, o vinho tem a ver com essas essências, os frutos que nós queremos, né? Os valores que nós cremos que devem ser mantidos e devemos aplicar nossa energia, tempo, recursos, né? Para viver esses valores bíblicos que cremos, esses alvos bíblicos que têm a ver com as essências. Então, as estruturas, elas, na verdade, servem às outras essências, né? A estrutura não amarra, não impede, né? Não é o principal, ok? Então, isso deve ser um fundamento, né, de uma célula, né? Cuidado com os legalismos, né? Muitas vezes nós criamos um multilegalismo, e tem um livro do Joel Comiskey, né, que se chama Mitos e Verdades de uma Igreja em Células. Acredito que eu posso trabalhar isso no módulo 2, para que nós tenhamos cuidado para não gerar um engessamento, né, um legalismo na visão e perder o foco e o alvo dos frutos, né? Ok? Então, isso aqui também é importante para chegarmos finalmente, né, no planejamento de uma célula, de uma igreja em célula, pensando em um ano, né, de ações. E esse planejamento nós devemos fazer pensando em pelo menos 4 estações, pode ser até mais, tá? Cada um escolhe como fazer, mas nesse ensino que daremos hoje, que outras igrejas costumam dar, elas focam em 4 estações. Cada estação é um trimestre, e assim nós planejamos ações por trimestre de acordo com o alvo ou propósito de cada estação, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, nós organizamos 4 ideias de estações ou áreas, né? Para focar ações, tá? Não necessariamente tem que ser essas 4. No final, eu vou mostrar que essas 4 estações podem ter outras, podem ser outros alvos, tá? Aqui é só uma ideia, mas que tem tudo a ver. Essa ideia talvez seja a ideia que mais tem a ver
com tudo aquilo que a gente falou até aqui. Mas existem outras formas de organizar em 4 estações, em 4 alvos, tá? Ao longo do ano, que nós vamos também mostrar isso no final desse planejamento. Mas pensando, então, numa célula, vamos começar com uma célula. Como organizar uma célula pensando em alcançar um trimestre focado em comunhão, um segundo trimestre focado em discipulado, um terceiro trimestre focado em evangelismo e um quarto trimestre focado em multiplicação. Isso não quer dizer que ações diferentes não possam acontecer em cada trimestre. Por exemplo, não é porque eu estou no trimestre de comunhão que eu não posso alcançar pessoas, que eu não posso discipular, não é isso, tá? É só a ênfase que nós damos, ok? ênfase, porque nós precisamos de ênfases, porque isso ajuda pedagogicamente para aprendermos melhor e termos melhores resultados. Mas, claro que a dinâmica vai acontecer muitas coisas ao mesmo tempo, mas nós precisamos ajudar didaticamente a focar em algumas coisas para termos melhores resultados. Então, vamos pensar na célula como um todo, em ações da célula como um todo, nesse planejamento. Então, olha só, no trimestre da comunhão, quando a estação for comunhão, tem a ver com relacionamento, com amizade. Então, exemplo do que a célula pode fazer. Que tipo de atividade que a célula pode fazer? Não precisa ser isso toda semana, tá? Mas são 3 meses. Você pode planejar por mês 1 ou 2 atividades mais focadas em comunhão, ou só focadas, né, basicamente em comunhão. Então, ou que dê mais ênfase à comunhão. Por exemplo, um piquenique, né? Vamos fazer um piquenique na praia, no local que tem praia, né? Vamos fazer um piquenique na praça, um piquenique em algum lugar, né? No campinho, né? Num local no bosque que você possa, né, fazer, né? Cada um leva uma comidinha, aqueles panos, né, para todo mundo sentar, deitar e ter uma reunião diferente, né? Não que não possa ter o quebra-gelo, o louvor, a edificação, mas vai ser num ambiente mais propício à comunhão, à interação, né? Talvez um cineminha, né? Assistir um filme edificante. No meu curso de mentoria, né, eu dou muitas dicas de filme, né? Também dei dicas de filme no curso de avivamento pessoal, né? Aqui eu dei uma dica ou outra de filme nesse curso de célula, né? Também você pode fazer uma reunião focada em jogos de mesa, né? É, Tem vários joguinhos, né? Que gera interação, tem imagem e ação, tem Uno, né? Tem dominó, né? Tem vários assim que a gente pode, né, brincar juntos. Isso também não quer dizer que não possa ter os 5 E's, né? Eu lembro de um líder de jovens que ele fazia assim, ele tinha 1 hora de reunião dos 5 E's, mais ou menos 1 hora até 1 hora e meia, às vezes ele, dependendo do dia, né, que ele conseguia, às vezes era no sábado, e eram jovens, então os jovens tinham mais tempo. Então ele fazia em média de 1 a 1 hora e meia a reunião e depois eles iam brincar, ia ter jogos. Então, na casa que eles se reuniam, eles iam ter 2 tempos, 1 hora e meia da reunião e 1 hora e meia ou até mais tempo para a comunhão. E aí ia ter comida, brincadeira, jogos, diversão, e isso gerava uma excelente amizade, né? As pessoas gostavam de ir para aquela reunião porque ia ter uma amizade verdadeira ali acontecendo, né? Além da palavra, ia ter um tempo muito divertido juntos, né? Agora, então aqui são algumas ideias, tá? Agora vamos para uma segunda estação, a estação do discipulado. A ênfase é discipulado. Então nós podemos fazer algumas coisas aqui. A dica eu estou dando aqui dicas, vocês podem ter outras dicas, né? Por exemplo, que tal fazer a reunião do clone? Ou seja, naquela reunião, uma reunião no mês, você faz com que o discipulador e o discípulo vão parecidos. Então, cada dupla, né, de discipulado vai escolher ir com a mesma roupa, né, a mesma caracterização. Ou então pode ser a reunião do personagem, e aí os dois vão com o mesmo personagem, ou da mesma cor.
né? E esse da cor também é interessante, você pode fazer até, isso aqui pode ser para comunhão, tá? Digamos que a próxima reunião é a reunião do verde. Então, todo mundo vai de verde e a comida também tem que ser algo verde, né? Cada um vai bolar, vai pensar, contando que tenha o verde, seja na embalagem, seja na comida em si. Isso aí também é bem interessante. Ou então, os discipulados podem ser organizados por cores, as duplas de discipulado, e cada cor, né, vai trazer uma comida daquela cor, né? Então, o discipulador e o discípulo, digamos que seja azul, né? Aquele discipulador e discípulo, então eles vão levar alguma comida que tenha alguma coisa azul. Outros dois discípulos ali, discipulador e discípulo, é vermelho, então eles vão de vermelho. Sei lá, são ideias que a gente pode fazer para estimular mais, né? Incentivar e encorajar a ideia do discipulado. E aí, nesse trimestre, também na reunião, pode ser mais focada também em ouvir testemunhos dos discipulados, né? Cada dupla de discipulado pode falar como tem sido a experiência do discipulado um a um, que tem aprendido. E também como célula, né? O que eu tenho aprendido de Cristo nesse grupo, né? Porque o discipulado também tem a ver com seguir a Cristo, não só o discipulado horizontal, vida na vida, né? Pessoa a pessoa, um a um, como também discipulado vertical, eu e Deus. Então, como é que eu estou seguindo a Jesus, né? Como é que eu estou com a vida focada em Jesus? Então, a gente também pode dar essa ênfase nesse trimestre do discipulado. E a estação do evangelismo? Nós podemos fazer algumas atividades para alcançar vidas. Uma delas é a Casa de Paz. Casa de Paz é baseado naquele texto em que Jesus envia seus discípulos de dois em dois, e ele diz assim que na casa que eles entrarem devem abençoar com a paz, né, de Cristo. E quem quiser essa paz, né, se houver um homem ali procurando a paz, né, então é aquele lugar que você vai evangelizar. Se o homem recusar a paz de Deus, então você não fica ali, você sai, né? Então, Casa de Paz é fazer com que, nesse trimestre, a célula procure as pessoas que eles estão evangelizando para fazer a reunião lá, ou fazer visitas específicas a descrentes, a casas aonde tem descrente. Então, essa é uma estratégia formidável, a nossa igreja usa muito, né, em alguns momentos, nós vamos focar em reunir a célula ou fazer visitas específicas, pode ser de dois em dois, né, ou em quartetos. Nós vamos visitar casas que precisam de Jesus, casas que estão abertas ao Evangelho, né? Seja a casa de membros das próprias células, que tem pessoas descrentes, seja alvos de alguém da célula, que ele está querendo um amigo que ele quer ganhar para Jesus, e esteja aberto a receber uma oração, uma visita do grupo, para fazer um tempo evangelístico, né, e de oração. Então, aí é a Casa de Paz. Então, nós focamos nessas visitas em pregar o evangelho para quem precisa, né? E outra estratégia de evangelismo é fazer alguns eventos ponte. Evento ponte é uma reunião específica da célula para atrair visitantes. Então, como é que se atrai visitante? Com comida, por exemplo, né? Fazer um churrasco, essa é a reunião do churrasco, é um evento ponte para trazer visitantes. Às vezes a célula se planeja para isso, né? O aniversário de alguém, que vai ter um monte de gente descrente, e alguém da célula, e olha, nesse dia nós não vamos ter a reunião normal, vai ser o aniversário da pessoa aqui da célula, nós vamos reunir na casa dele, com os visitantes deles, os descrentes que ele conhece, que ele vai convidar, e nós vamos fazer uma reunião diferente, porque é o aniversário do irmão, né? Do irmão da célula. E aí, nesse aniversário, nós vamos fazer uma dinâmica, de alguma forma, para falar de Jesus, né? E sempre temos como falar de Jesus, né? Testemunhar de Cristo. Então, existem vários tipos de evento ponte para criar vínculo. Evento ponte é o objetivo de criar vínculo com o descrente, né? Não necessariamente evangelizar, né? Já ter algum alvo evangelístico, mas primeiro criar vínculo com alguém, né? Ele se sentir à vontade do nosso meio e conhecer a gente, né? A nossa célula. Então, nós podemos fazer reuniões
nesse sentido, focadas em criar vínculo com o descrente, né? Casa de Paz já é uma proposta mesmo evangelística, né? Necessariamente evangelística. Nós vamos para evangelizar, para orar, para falar de Jesus. Evento Ponte, a gente também pode falar de Jesus e evangelizar, mas não necessariamente a gente já está com aquela ênfase toda de ganhar alguém. Primeiro, nós queremos criar vínculo com elas, né? E, por fim, a quarta estação seria a multiplicação. Isso, claro, se a célula cumpriu bem, né, essa proposta nos trimestres anteriores e alcançou resultados, frutos, naturalmente vai chegar à estação da multiplicação. Então, nessa estação, nós delegamos mais tarefas aos futuros líderes, aos auxiliares que estão em formação para a liderança, eles conduzem mais coisas da reunião, nós preparamos a festa da multiplicação. Agora, caso a gente chegue na estação 4, e não vai dar para multiplicar, mesmo assim, nós vamos fazer ações que foquem numa multiplicação, se não agora, futuramente. Então, a gente vai focar no auxiliar, dando espaço para ele, nós vamos fazer algumas coisas, né, pensando numa futura multiplicação, né, nós podemos dividir o grupo em 2 grupos na hora da reunião, e cada grupo vai para um lugar diferente, já pensando lá futuramente como seria uma divisão do grupo, tá? Então, ações que podemos fazer da célula como um todo. Agora, vamos pensar agora no planejamento, continuando nessas 4 estações, comunhão, discipulado, evangelismo e multiplicação, agora focando nos 5 E's, tá? Então, o que fazer olhando para os 5 E's e as 4 estações? Então, vejam bem, uma coisa vai junta com a outra, né? A célula como um todo tem suas estratégias para cada estação e, além disso, os 5 E's da reunião também vão seguir aquele propósito daquele trimestre. Então, por exemplo, se a estação é comunhão, então eu devo dar mais ênfase na reunião para o quebra-gelo ou para dinâmicas de grupo. Eu vou dar mais tempo para isso, para a gente interagir mais. Para a gente, no quebra-gelo, a gente vai ter mais tempo para conversar, porque a gente está intencionalmente querendo gerar mais comunhão. Então, a gente traz uma dinâmica de grupo que vai demorar um pouco mais de tempo. Então, a gente dá pelo menos meia hora para a comunhão, para quebra-gelo, né? Se precisar um pouco demais, a gente dá um pouco mais tempo, né? Porque nós estamos enfatizando a comunhão que precisamos ter, né? O alvo é a comunhão. Já na estação do discipulado, nós queremos que todo mundo esteja vivendo o valor do discipulado 1 a 1. Então, na própria reunião, nós devemos dar um tempo para os discipulados acontecerem. Então, se a reunião tem 1h30, então nós damos pelo menos meia hora da reunião, é só para discipulado 1 a 1. Então, a gente faz os outros 10 em 1 hora, né, enxuga a reunião e deixa meia hora, pode ser no início da reunião ou no final da reunião, meia hora, pelo menos, para discipulado 1 a 1. Então, a gente organiza em microgrupos, cada um vai para um lugar, né, daquele ambiente onde a célula está se reunindo, e vai ter o tempo do discipulado 1 a 1, né, porque nós queremos imprimir esse valor, queremos fortalecer esse valor, né? Não que o discipulado não deva acontecer fora da reunião, ele deve acontecer fora da reunião, mas como nós estamos enfatizando mais ainda o valor, então na própria reunião nós damos um tempo para isso, né? Tem alguns grupos que não vão conseguir fazer o discipulado 1 a 1 fora da reunião, daquele dia de reunião. Então, talvez esses grupos, para não perder o valor do discipulado, deveriam manter a estratégia do discipulado 1 a 1 nas reuniões, pelo menos 20 a 30 minutos em toda a reunião, porque ele não quer perder o valor do discipulado 1 a 1, que é importante, né? Ou se for um grupo misto, pode separar homens e mulheres, e aí vai tratar assuntos mais específicos, né? Assuntos mais pertinentes para crescimento espiritual, para homens e mulheres em grupos diferentes, né? E separa, depois junta, ok? Então, o foco é o discipulado 1 a 1.
Na estação do evangelismo, a ênfase é evangelismo. Então, nós podemos dar um tempo maior da própria reunião para ações, para planejamento evangelístico e oração pelas pessoas que nós queremos alcançar. E então a gente pode estrategicamente nesse período focar mais tempo em planejamento evangelístico ou simplesmente ter mais reuniões focadas só em evangelismo. Então vai ser tudo focado em evangelismo, em orar mais pelas pessoas descrentes, em se preparar para receber pessoas, em planejar qual casa de paz que nós vamos visitar na próxima semana. Uma semana visita casa de paz, a outra semana a gente se reúne para planejar ações para a próxima visita evangelística, ou seja, você foca mais ainda em evangelismo, tá? É hora de alcançar, a gente vai ter que focar nisso intencionalmente, entende? E, por fim, a quarta estação, nós damos mais tempo para pensar na multiplicação e, estrategicamente, nós já podemos separar em 2 grupos. Ou, se cresceu muito, né, pode ser em 3 grupos já. Na própria reunião, tem aquele momento que a gente divide em 3 grupos, 3 subgrupos, e já testando os novos líderes, como eles conduziriam as suas reuniões, né? E a gente faz isso para já ir testando e já ir sentindo como vai ser a futura multiplicação. É uma ideia, pode ter outras, tá? Mas aqui pensando especificamente nos 5S, tá? Agora, vamos continuar essa ideia, tá? Dessas 4 estações, pensando em o que fazer com os auxiliares de célula. Como o líder deve lidar com os seus auxiliares de célula, de acordo com a estação. Então, se a estação é comunhão, então o líder ele deve ser intencional em fazer amizade com os líderes em potencial, que ele está mirando em ser seus auxiliares. Então, ele intencionalmente vai criar vínculo com essas pessoas, né? Ele vai visitar, ele vai conversar mais. E a ideia é o que Jesus falou para os discípulos de João Batista, né? Vem e vê. Eles entenderam que Jesus era o Cordeiro de Deus, né? Que João Batista apontou, e aí eles então passaram a seguir Jesus, né? E Jesus disse: vem e vê, né? Então vem caminhar, né? Vem me conhecer, não foi isso? Então, nessa fase, o líder intencionalmente começa a colar e chamar pessoas para caminhar com ele, né? No sentido, primeiro, de criar amizade, né? De conhecer mais. Porque é nesse conhecer mais que ele vai sentindo se eles realmente dão para ser auxiliares, né? Então, você está aberto para amizade intencional com líderes em potencial, tá? Então, você intencionalmente visita mais essas pessoas e tudo mais. Já na segunda estação, a estação do discipulado, é hora de firmar o passo no discipulado com os líderes em potencial que você já definiu que vai caminhar com eles. Então, nessa hora, o líder vai chamar aqueles auxiliares para caminhar com ele, que ele já decidiu, né? Quem é que serão os auxiliares dele. Então, é o segue-me, quando Jesus disse, né, para algumas pessoas, vem e segue-me. Então, o líder intencionalmente já define quem são seus auxiliares e ele chama para discipular uma a um. Olha, eu quero discipular você na intenção de te formar como futuro líder, né? Então, você diz, segue-me, vem me seguir para se tornar um líder como eu, né? Vamos caminhar juntos, intencionalmente no discipulado e nós vamos aprender juntos e crescer juntos. Na fase do evangelismo, o líder ele ensina seus auxiliares a ganhar vidas juntos. Então, juntos nós vamos pescar vidas, né? Que é o que Jesus falou, né? Aos irmãos, né? Eu farei vocês de pescadores de homens. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixes. Sigam-me e eu farei vocês pescadores de homens. Então, o líder, na prática, vai treinando e preparando seus auxiliares na condução de vidas, no discipulado de outras pessoas, no alcance dos perdidos, e vai já colocando o DNA dos valores, né, no coração desses auxiliares que serão já futuros líderes, né? E na fase da multiplicação, no último trimestre, aí ele já é bem mais
prático na entrega, né, do cajado, né? Ele vai passando o bastão já de maneira bem mais visível, né? Então, ele delega mais aos seus auxiliares as tarefas da condução do grupo, avalia sempre, né, esses auxiliares para ajudá-los a se ajustar, né, na condução. Ele encoraja, ele honra aqueles que estão, né, já se destacando. Ele vai enviando, né, o envio, né, para eles assumirem a posição deles e multiplica o ministério com seus auxiliares. É o que Jesus fez com seus apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Agora é a vez de vocês, né? Então, é toda essa intencionalidade em multiplicar esses auxiliares em líderes, delegando a eles a tarefa da liderança, chegando até a festa da multiplicação, né? Em que esses novos líderes serão apresentados e firmados e autorizados a conduzir agora outras pessoas na liderança, ok? Ok, agora continuando esse planejamento das 4 estações, vamos pensar agora no papel do supervisor das células, né? Então, o supervisor de células, ele é um líder de líderes. Em algumas igrejas, o supervisor já é o pastor, porque ele não tem muitas células. Em igrejas maiores, com muitas células, geralmente o supervisor não é um pastor. O pastor está sobre supervisores, né? Então, qual seria o papel de um supervisor de células? Mas qualquer pastor de uma igreja de célula, ele também vai ser uma espécie de supervisor, independente do lugar que ele ocupe, né, na estrutura celular. Ele vai ser, no final das contas, todos serão, todos que estão acima do líder de célula vai ser um supervisor, né, de células, só que de acordo com a quantidade, né, e de lideranças que ele terá, né, vai ter alguma complexidade a mais ou não, mas ele não deixa de ser um supervisor de células, né, porque a igreja é organizada em células. Então, o que fazer, né, para trabalhar no trabalho de um supervisor de acordo com as estações? A estação da comunhão, um supervisor, ele faz visitas, claro, né? Ele visita as pessoas porque ele está buscando comunhão, né? Seja com seus líderes, seja com as células, seja com as famílias das células, os membros das células. Ele intencionalmente também está vivendo o valor da comunhão com as suas células. Ele também promove encontros de comunhão com seus líderes que ele acompanha. Então, ele junta seus líderes para fazer momentos também mais divertidos. Ele entra no mesmo clima da comunhão, né, na caminhada com seus líderes. E também ele promove, né, esse intercâmbio de células. Ele é o cara que vai organizar, porque é ele que é o líder dessas células, né? Então, ele promove intercâmbio ou até eventos juntando as células, que a gente chama de celulão, né? Então, nessa época da comunhão, é muito comum focar em estratégias assim também, né? O trabalho do supervisor nesse sentido. Ou até simplesmente ajudar o líder a organizar a atividade de comunhão da sua célula. Simplesmente isso também é um papel importantíssimo do supervisor. Olhando agora para a estação do discipulado, então o supervisor faz o quê? Ele ajuda as células a organizar os discipulados. Às vezes o discipulador vai ter que ser alguém de outra célula, porque ali naquela célula não tem um discipulador. Então o supervisor ajuda nessa organização para que todos participem do discipulado, dessa rede de discipulado um a um. O supervisor também pode ser aquele que organiza o curso DISC, que é aquele curso que fala dos perfis de personalidades, que nós já falamos isso em aulas anteriores, né? Porque aqui a ideia também é ajustar o relacionamento das pessoas, né? E como se relacionar melhor, né? Vencer os conflitos, o efeito lixa, que a gente já falou, né, hoje, né? Que é moldar a vida das pessoas nos valores bíblicos, né? Porque vai ter uma intencionalidade maior de formar o caráter de Cristo, né? Por meio do discipulado. Então, vai ter conflitos, né? E o supervisor, ele está antenado nisso e ele é o primeiro a ajudar o líder a apagar incêndio
quando tem algum problema de relacionamento, né? Agora, e a estação do evangelismo? Então, o supervisor também vai ser o primeiro a focar nesse trabalho evangelístico. Então, ele vai dar suporte às casas de paz, visita junto com o líder, com a célula nesse sentido. Ele ajuda também nesses eventos ponte que as células vão organizar, né? E em relação à fase da multiplicação, ele deve estar perto dos futuros líderes, né? Nos seus encontros com seus líderes, ele já pode chamar os auxiliares, que serão futuros líderes, para participar também, né? Então, ele tem que criar vínculo também com esses auxiliares, porque ele é o supervisor, né? E ele é a referência primeira, né? Que esses líderes têm, né? E futuros líderes também terão. E ele dá também espaço, né? Que eu digo assim como um todo, ele também é aquele que dá espaço e visibilidade aos novos líderes, né? Então, ele faz conexões e fortalece esse trabalho de multiplicação, ok? Então, esse é o trabalho da supervisão. Agora, vamos falar sobre os eventos da igreja, pensando nas 4 estações. Então, como organizar os eventos que envolvem a igreja como um todo? Então, a igreja, na fase da comunhão, deve promover, por exemplo, acampamento. Todo mundo gosta, né, desse ajuntamento de comunhão, junta panelas, né? Cada um traz a comida e faz aquela grande festa de comunhão com comida, que tem que ter comida, né? Ou, por exemplo, o dia da comunhão, o dia C, né? Então, vai ser um dia festivo, com comunhão, com comida, com atividades, recreação, né? Vai ter também culto no lugar que seja que o grupo, que a igreja definiu, né? Aí pode ter também, de repente, uma gincana bíblica, pode ter uma ação mais focada em jovens ou em casais, né? Pode ser uma competição esportiva, né? Pode ser um evento focado em crianças. Então, é comunhão, né? É a fase da comunhão. Então, a igreja também deve estar antenada em eventos maiores que os grupos, né, da igreja participem, ou grupos específicos por faixa etária também, né? Então, o que pudermos promover de comunhão, a gente vai promover. Claro que a igreja não deve se encher de evento, né? Porque, como já vimos, as células já têm suas programações, né? Mas a igreja deve ter, pelo menos uma vez no mês, né, nesse período da comunhão, fazer alguma coisa focada em comunhão, né? E o discipulado? Quando chegamos na estação do discipulado, a igreja, né, os pastores, né, eles vão promover treinamento para discipuladores, conferência, né, focada em discipulado, né? Na fase do evangelismo, treinamento para evangelismo, mobilização, né, da casa de paz, né? Então, a igreja tem que estar falando a mesma coisa que a célula também está vivendo, né? Evangelismo. O projeto Três Amigos, que nós já falamos aqui, né? Que mobiliza todas as células da igreja como um todo para alcançar vidas, né? Uma grande celebração evangelística, né? E a multiplicação. No período da multiplicação, nós intencionalmente focamos em treinar líderes, não que a gente não treine, né, ao longo de um ano, mas aqui mais ainda, né, a gente dá essa ênfase, de repente faz um retiro, né, para encorajar os futuros líderes, né, já chama auxiliares e líderes para um retiro, um tempo só para eles, né, pode ser um sábado todos juntos, né, pode fazer um jantar, se não dá para fazer um retiro, faz um jantar para a liderança, né, e honra esses líderes e faz um tempo de encorajamento, de comunhão só para líderes, né, e os futuros líderes já participam, né, ou a própria honra em si, né, da nova liderança, né, faz um tempo de honra, dá um presente, né, para os líderes e futuros líderes. Então, é esse tempo bem aí. E, por fim, eu trago agora em relação ao planejamento dos cultos da igreja. Então, para cada fase, você deve, de alguma forma, também pensar nesses objetivos nos cultos da igreja. Na comunhão, na fase da comunhão. Então, por exemplo, você pode ter, né, pelo menos uma vez no mês, ou até todos os cultos, né, terminar com um lanchinho, né? Pode ser um biscoito, bolacha, um café, pode ser antes do culto ou depois do culto, pode ser o café da comunhão, se o culto for de manhã e depois do culto, ou o almoço da comunhão, né? Se for o culto de manhã ou o culto à noite,
faz um lanche, cada um leva um prato salgado, um prato doce, né? Em uma outra igreja que eu pastoreei, a gente fazia uma vez no mês um culto da comunhão. Então, uma vez por mês, né, o culto era um tempo um pouco menor, ao invés de ser de 1h30 para 2 horas, a gente fazia um culto de 1 hora, 1h15, e antes do culto ou depois do culto, a gente fazia aquele banquete, cada pessoa trazia, cada família trazia um prato doce ou salgado, a igreja dava as bebidas, né, suco, refrigerante, cafezinho, e a gente tinha um tempo de comunhão nas mesas, né, para comer junto, conversar, mistura as células, né? Então, é uma proposta que visa a comunhão, né? Essa proposta também era boa para trazer visitantes, tá? Também tinha a ver com evangelismo, era comunhão e evangelismo, né? Interessante. E temas de pregação. Você pode fazer uma série de pregações focadas em comunhão, com o tema de uns aos outros, o valor da lealdade, do perdão, da amizade, né? Na palavra de Deus. Agora, a estação do discipulado. Você pode, nos cultos, dedicar um tempo para ouvir alguns testemunhos de discipulado, para encorajar as pessoas, né, no discipulado. Que temas você pode ter para pregar? Por exemplo, o Sermão do Monte, né, ensinos de Paulo a Timóteo. Agora, a estação do evangelismo. Você vai focar mais em culto evangelístico, claro, né? A pegada é mais evangelística, né, em tudo que a igreja fizer. Então, você pode, por exemplo, ter esses temas de pregação, as casas que Jesus abençoou, encontros transformadores com Jesus, de pessoas que tiveram encontros com Jesus e foram transformadas, né? E na fase da multiplicação, você vai preparar, claro, o culto, né? Com a festa da multiplicação, daquelas células que conseguiram chegar até a multiplicação. Você pode pregar, por exemplo, sobre líderes corajosos da Bíblia, o avanço da igreja em Atos, porque é uma fase de multiplicação, de novos líderes surgindo, então você tem encorajamento, nos sermões, né? Então aqui está o planejamento de culto, só uma ideia, tá? De como pode ser o planejamento do culto. Agora, falando de outras temáticas ou outros alvos por trimestre, nós vimos até então, né, os alvos de comunhão, discipulado, evangelismo e multiplicação. Agora eu vou trazer outras dicas de estações, tá? Outras dicas de propostas por trimestre. Então, pode ser um primeiro trimestre focado em ganhar vidas, um segundo trimestre focado em consolidar as vidas ganhas, um terceiro trimestre focado em treinamento e um quarto trimestre focado em multiplicação ou envio, né, de novos líderes para trabalhar, né? Ou discipuladores, né? Pode ser também, tá? Outra dica, pode ser um primeiro trimestre focado em alcançar vidas e o tema vai ser a conversão, batismo, né? E a questão da própria célula, né? O valor da célula, né? Participar de uma célula. O segundo trimestre pode ser focado em pastoreio de vidas, né? Resolução de conflitos, né? Terceiro trimestre, em formar o caráter de Cristo, os fundamentos, os valores básicos. E um quarto trimestre focado em preparo e no sentido mais avançado de formação de líderes, né? Uma outra dica de estação pode ser essa também. Primeiro trimestre, né? Ser um aprendiz, né? Todos nós somos aprendizes, né? Aberto para aprender os valores, a visão, a vida da célula, né? O segundo trimestre em obedecer a palavra e amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo. O terceiro trimestre em participar e alcançar, tem a ver com servir, usar os dons, né? Alcançar pessoas. E um quarto trimestre focado em liderança e multiplicação. Outra dica, primeiro trimestre em pregar o evangelho, né? Anunciar o evangelho a quem precisa. Segundo trimestre, em edificar vidas. Terceiro trimestre, em preparar pessoas, né, para servir, para a obra. E um quarto trimestre focado em formar líderes. Tá? Continuando as dicas, primeiro trimestre pode ser o propósito que temos, né? O propósito. Segundo trimestre, o pertencer, né? Ser corpo, né? Ser família de Deus. Terceiro trimestre, em oração, né? Vida com Deus. Quarto trimestre,
Invasão tem a ver com evangelismo, né? Invadir o território de Satanás para alcançar vidas, né? Outra dica de 4 estações, que nós vimos as 4 direções, né? Para dentro, comunhão, para cima, com Deus, né? Oração, para fora, evangelismo, para frente, liderança, né? Também tem essa dica, né? De 4 estações. Um primeiro trimestre focado em confissão de pecados, prestação de contas, né? Transparência. Um segundo trimestre focado em oração e jejum, né, consagração pessoal. Terceiro trimestre em servir e dons. E um quarto trimestre que terá como, na verdade, o resultado de todas essas estações é experimentar um avivamento, né? O Deus em nós, através de nós, né? E resultados visíveis de frutos, né? De crescimento em qualidade e também em quantidade, né? O avivamento traz isso, né? Ok? Então, chegou o nosso tempo da conversa, e aqui eu trago 3 perguntinhas para a gente conversar. Como você faz o planejamento da sua igreja ou da sua célula? Tem alguma outra dica? Né? Outra pergunta, existe algum obstáculo que o impede de planejar com base na visão celular? Às vezes tem igreja que não consegue, não, porque a minha igreja tem que ter isso, tem que ter aquilo, aí não consegue, né? E terceira pergunta, o que chamou sua atenção a respeito das 4 estações, né? Ou alguma dessas que eu trouxe aqui, alguma coisa chamou sua atenção? Então, são essas perguntinhas, né? Para a gente tentar interagir. Queria chamar vocês para aparecerem aqui para a gente conversar, pelo menos 10 minutinhos. Pode falar, pastor Zé Carlos. Eu gostei muito, é uma tempestade de ideias Uhum. muito boas, assim. É bom porque nos dá bastante, de acordo com cada momento que nós estamos Ferramentas, vivendo, ideias. Uhum. a gente pode aprimorar, pode usar algumas delas. Isso. Obrigado pelas ideias, eles são boas e vamos implementá-las, e essa questão do planejamento é muito importante. E eles empolgam. Talvez, pastor, pode ser já uma tempestade de ideias pensando no ano que vem, né? De repente Exatamente. pode ser isso. Já estamos, né, aí no segundo semestre, chegando aí no mês de setembro, né? Pode ser, né, um material para usar com a liderança da igreja e pensar para o ano que vem uma coisa assim mais organizadinha, né? Pode ser também, né? Isso gera empolgação, gera um sentimento de muita vibração, assim. Eu vejo o pessoal, tem muita célula que é assim, né? É, Empolgado com essas coisas, isso esse aí. movimento. Tem os irmãos lá que gostam de festa, que gostam de movimento. Ah, gosto de comida, isso é ótimo. Não pode esquecer do propósito, né? Tá certo. Mas o Não, não movimento vai. é isso mesmo, tem ações diferentes, mas sempre pensando que precisamos chegar até ali, né? Isso é ótimo. Mais alguém quer falar? Com esse objetivo mesmo. Certo. Isso. Falou. Elias quer falar? Pastor, assim, eu tive a oportunidade, né, de ter um pequeno esboço das estações relativo com o pastor Rafael, né? Eu anotei aquele resquício do resquício e passei a cumprir dentro da célula. Deus me abençoou Sim. com isso, né? Eu peguei aquele quadro, né, e tentei aplicar. Aham. E assim, eu fui levantado agora há pouco tempo como vice-líder da célula, né? E aí, ao mesmo tempo que comecei a aplicar todas as situações que foram propostas aí, e, tipo, incrível tudo, agora como eu vejo todo muito bem aplicado aí, como o senhor explicou. E assim, o que eu tenho feito? Eu tenho feito com os visitantes, a partir do domingo, na terça ou na quarta, eu já passo a convidar as pessoas, né? Eu fiz um hall, né? Assim, com o quê? A gente faz uma chamada de vídeo na quarta ou na quinta para antecipar a célula, saber quem vai ficar no estudo,
quem está relativo à comida, se vai ter oferta, como é que está a vida do anfitrião, se é possível ter, se vai ter um evento na igreja, para todo mundo dar em prol do evento, para apoiar a igreja e os pastores. Então, tudo isso está ligado. Ver se ainda tem uma possibilidade, se depois do evento pode haver, avisar os visitantes. Então, assim, depois da aula do... Aula não, daquele esboço, mais isso que eu já vinha tentando cumprir, que eram os 5 R's, assim, paz, houve paz e sossego, né? E eu já levantei junto com a líder os auxiliares, né? A gente tem uma reunião, só que a gente não falou que eles são auxiliares, mas já são pessoas dispostas a dar um pouquinho da palavra, fazer uma abertura, né? Então, assim, houve uma folga, um descanso, uma organização, e depois daí só tem sido incrível, sabe? E depois aplicando. Opa, voltei. A internet deu uma travadinha aqui, mas voltei. Elias estava falando. Você terminou de falar, Elias? Sim, sim, eu estou dizendo assim, depois que eu separei, que eu organizei, ficou incrível, incrível, Marcelo. A dinâmica muito, muito incrível agora. Numa facilidade e numa paz. Glória a Deus. Excelente, Elias. Muito bom te ouvir e ver como vocês conseguiram, né, criar até uma A reunião gente faz, online, uma reuniãozinha online para planejar, para organizar, facilita tanto, né? E não deixar o propósito fugir, né? até porque se alguém tiver algum imprevisto, ele já avisa, olha, eu não tenho, então tal pessoa vai fazer, e está tudo organizado. E aí os imprevistos já estão todos resolvidos para que ela exista, a célula naquele dia. Muito bom, irmão. Gostei, viu? E você realmente pegou isso de primeira mão, né? E agora eu aprimorei, na verdade. Ele criou e eu aprimorei. Eu anotei tudo no caderno aqui. É, boa. Pastor Adailson, você quer falar? Pastor Alexandre, esse é um processo que a gente vai aperfeiçoando e, e às vezes, no caminho, a gente termina esquecendo. E aí, ouvindo tudo isso hoje, faz com que a gente volte para o trilho de novo e comece a colocar algumas coisas em prática. Porque se a gente não vai fazendo essa reciclagem, a gente vai deixando em segundo plano, quando vai ver se já está caindo na rotina. E a Visão gente... vaza, né? Visão vaza. Exatamente, viu? Então, ouvir isso hoje foi excelente. Que bom, já tem aí o planejamento para fazer a coisa funcionar mais ainda. Uhum, para Glória a a Deus. gente, como você mesmo falou, no caso do pastor, como supervisor e outros também, a gente vê em algumas células e, opa, para aí, a gente precisa ajustar aqui. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer falar? Pauliana, ok. Se não, eu volto para a aula. O pastor Alexandre, é isso aí que o pastor Adailson falou, né? Nós, é bom ver novamente tudo que o pastor falou, porque senão a gente vai fugindo um pouco, né? Foi 3 meses, Fugindo. né? É. Isso, a gente vai fugindo um Já pouco. amarrou tudo agora para colocar em prática. É verdade. E como na célula Deus Trino é bastante mulher, né? Então dá para a gente ver bem, se organizar direitinho para a gente estar voltando a estar tendo essas estações aí. Muito bom, gostei muito, foi maravilhoso. Meu Deus. Ok. Deixa eu então ir para o nosso encerramento da aula. E aí a gente fecha com os últimos pontos, né, dessa aula, que vai encaixar muito bem a tudo que a gente viu até agora. Vamos lá. Então, a ilustração de hoje é uma fábula, a fábula dos porcos espinhos. Então, certa vez ocorreu um incêndio em um bosque onde se encontravam
alguns porcos, aliás, essa aqui é a fábula dos porcos, tá? Não é porcos espinhos, houve uma falha minha aqui, tá? Eu vou corrigir para mandar para vocês o material, o PowerPoint. Então, certa vez ocorreu um incêndio em um bosque onde se encontravam alguns porcos que foram assados pelo fogo. Os humanos, acostumados a comer carne crua, experimentaram e acharam deliciosos. Logo, toda vez que queriam comer porcos assados, incendiavam um bosque, até que descobriram um novo método. Na verdade, o nome é a fábula dos porcos assados, é uma falha minha, viu? Mas o que eu quero contar é o que aconteceu quando tentaram mudar o sistema para implantar um novo. Fazia tempo que algumas coisas não iam bem. Às vezes, os animais ficavam queimados ou parcialmente crus. Eles queimavam o bosque inteiro para poder, né, ter o porco assado. Outras, de tal maneira queimados que era impossível comê-los. Como era um procedimento montado em grande escala, preocupava muito, e a todos, porque se o sistema falhava, as perdas ocasionadas eram igualmente grandes. Realizaram congressos, seminários, jornadas, conferências para encontrar a solução, mas no ano seguinte o mecanismo continuava falho. As causas do fracasso do sistema, segundo os especialistas, eram atribuídas ou à indisciplina dos porcos, que não ficavam onde deviam, ou à inconstante natureza do fogo difícil de controlar, ou às árvores excessivamente verdes, ou à umidade da terra, ou ao serviço de informações meteorológicas que não acertavam o lugar, o momento e a quantidade de chuvas. O problema não era solucionado e a discussão crescia. Já havia milhões de pessoas trabalhando na preparação dos bosques que logo teriam de ser incendiados. Havia especialistas na Europa e nos Estados Unidos estudando a importância de melhores sementes que dariam as melhores madeiras e pesquisadores de ideias operacionais, por exemplo, como fazer buracos para que neles caíssem os porcos. Um dia, um incendiador de bosques, chamado João Senso Comum, falou que o problema era muito fácil de resolver. Matava-se, cortava-se e limpava-se adequadamente o porco escolhido. Ele era, então, colocado em uma grade metálica sobre brasas, até que o efeito do calor e não das chamas o assasse ao ponto. O diretor-geral de assentamento mandou chamá-lo e disse-lhe: o que o senhor fala é bonito, mas apenas na teoria. O que faremos com os acendedores das diversas especialidades? E os doutores em sementes e em madeiras? E os indivíduos que foram ao exterior para se especializar durante anos à custa do país? Vou colocá-los para limpar porquinhos? O que faço com os bosques já preparados para as queimadas, cujas árvores não produzem fruto, cuja a falta de folhas faz com que não prestem para a sombra? O que faço com a comissão redatora de programas assados? Com o departamento de classificação de seleção de porcos? São para esses problemas que o Senhor tem que trazer a solução. Ao Senhor falta-lhe sensatez, seu senso comum. Então, essa é a historinha para reflexão, né? Era tão simples resolver aquele problema, né? Mas não estavam dispostos a fazer ajustes, a simplificar, né? A mudar o método, e aí não ia ter como ter melhores resultados. Então, isso se aplica a conduzir um grupo, a conduzir uma igreja. Muitas vezes a gente está focado em tantas coisas, está perdido em tanta complexidade, que deixa de viver a simplicidade do Evangelho, e por isso a gente não tem muitos resultados, né? Se enche de coisa e não faz o principal, né? As dicas de livro que eu deixo é A Igreja em Células, né, de Larry Stockstill, que é um clássico dos anos 2000, e eu usei muita ideiazinha desse livro na aula de hoje, algumas ideiazinhas dessa aula veio desse livro, e também o clássico do William Beckham, ou Bill Beckham, que é a Segunda Reforma, e tem a parte 2 que ele criou, né, explicando esse movimento de igreja organizado em pequenos grupos. E eu vi muitas igrejas que implantaram essa visão estudarem
né, milimetricamente, capítulo a capítulo, esse livro, A Segunda Reforma, de Bill Beckham, porque ele traz todo o conceito bíblico, teológico e prático da visão de uma igreja em pequenos grupos, que se tornou um clássico, né, esse livro. Ele criou o estágio 2, né, focado nas tríades, né, o duplas de discipulado, o pequeno grupo, o envio dos 70 e o grupo dos 120, né, que foi o movimento que Jesus criou. Né? Então, vale a pena ir a fundo nesses livros. Você encontra, inclusive, todos eles no Ministério Igreja em Células de Curitiba. A minha ferramenta que eu deixo hoje é aquilo que nós vimos na aula. Então, aqui eu primeiro trago, né, um planejamento da célula, né, que você vai planejar ações, você vai escolher as 4 estações primeiro, né, você vai colocar aí 4 áreas, você vai escolher quais serão, né, pode usar a mesma dica que eu mais usei, mas fique à vontade, e para cada área, né, você vai pensar sobre a célula como um todo, o que fazer em cada estação, em relação aos 5 E's, como organizar ele na reunião, né? E como fazer com os auxiliares de célula para cada estação que a gente colocar aqui para viver como célula. Isso aqui é o planejamento da célula, tá? E aqui eu trago o planejamento das 4 estações da igreja como um todo. Só lembre-se, né, que é importante que as áreas que você colocar na célula também devem estar alinhadas com as áreas da igreja, para que o som saia na mesma direção, né? Se o som da trombeta não ficar claro, o povo não vai se preparar para a batalha, né? Então é preciso ficar conectado, né? A ideia geral do que vai acontecer por trimestre na célula e na igreja, tá? E aí para a igreja eu trago essas áreas que a gente viu, né? Quais seriam então as ações gerais que envolvem o trabalho do supervisor de células, né, ou do próprio pastor, se ele já for o pastor, né, que coordene as células, quais serão os eventos que vai envolver a igreja como um todo para cada estação, né, e como vamos trabalhar os cultos ou as temáticas dos cultos de acordo com as 4 estações. É a tarefa você agora exercitar com sua célula ou sua supervisão, ou sua igreja, tá? E a dica de vídeo é desse Bible Project, né, em português, e como ele trabalha, é um vídeo pequeno, ele trabalha Atos de 1 a 7, ele tem vários vídeos interessantes, né? E aqui de 1 a 7 tem tudo a ver com esse movimento igreja que começou, né, incendiando mesmo o Império Romano, e como as células, né, foram os pequenos grupos, né, foram fundamentais nessa proposta do discipulado e do evangelismo, do avanço da igreja, né, e da formação de líderes, tá? Então, é esse vídeo bem bíblico, focado no início da igreja em Atos. Encerramos, então, a nossa gravação, a nossa aula 13. Deus abençoe a todos.